Oiê, boa tarde, bom dia, boa noite para quem for assistir essa aula em outro horário. E a gente está de volta com os florais de Bach, né? E o livrinho também Cura-te a ti mesmo. Então tem aqui os 12 remédios, são 3 livros em um. E aí eu vou continuar essa questão da gente falar sobre os capítulos. Eu ainda estou no capítulo 3 e eu fiz uma revisão, né, do capítulo 1, do capítulo 2, e iniciei, então, o terceiro capítulo fazendo isso. E aí, no ponto em que eu parei, foi a questão de falar sobre os defeitos, né, e a gente tinha lá falado anteriormente, que no livro é citada cada doença, e aqui a gente tem algumas elencadas que eu vou falar para vocês, sobre a questão de esses defeitos propagarem então uma doença no nosso corpo físico, e é por isso que a gente acaba desenvolvendo, né? Muitas vezes a gente tem esses defeitos estão muito arraigados em nós, a gente acaba não trabalhando direito, né, para melhorar, e com isso a gente acaba desenvolvendo essas doenças. Então nós temos aí o orgulho, né, a crueldade, o ódio, o egoísmo, a ignorância, que é o desconhecimento das coisas, né? Mas aí a gente não procura mais também saber sobre os assuntos e vai criando, gerando mais isso de ignorância, né? A instabilidade emocional, então a instabilidade daquilo que a gente sente, e a ambição, que eu falei que era a questão da ganância. Então, neste vídeo agora eu vou falar sobre o orgulho e a crueldade, tá? Eu vou falar de 2 em 2 aí pra gente ser mais breve e o vídeo não ficar tão cansativo. E lembrando, eu sou a Rosane Aparecida Duran, sou terapeuta floral e também de outras técnicas. Então, eu atendo com Theta Healing, eu atendo com facelift, eu atendo também barras de axis. Eu sou terapeuta holística, né? Estou na formação de terapia holística também, então eu tenho várias técnicas para auxiliar as pessoas a encontrar o seu próprio eu, a sua própria busca. Em outros vídeos eu vou falar um pouquinho da minha caminhada, da minha busca. Essa busca não é agora, recente, não é modinha, nada disso. Eu já venho com isso há muitos anos, mas eu vou deixar isso específico para explicar num vídeo onde eu vou falar somente sobre essa situação da minha caminhada, de como eu cheguei a me tornar terapeuta, tá? Então, vamos lá, a questão do orgulho. O orgulho é a incapacidade, segundo o Dr. Bach, no livrinho que a gente está vendo aqui, os remédios do Dr. Bach. Então, ele é a incapacidade de nós reconhecermos a nossa pequenez, ou seja, a gente tem uma incapacidade de entender o nosso tamanho diante da divindade. Nós nos sentimos grandes demais e nós queremos ultrapassar a divindade. Então, essa incapacidade da gente se reconhecer enquanto personalidade, que nossa personalidade seria pequena, né? Essa personalidade humana, é que vai trazer também a questão da doença para nós. Então, esse orgulho que a gente traz, que a gente acha que a gente é dona do mundo, que a gente acha que esse orgulho eu sou a fulana de tal, eu faço, eu aconteço, né? Essa coisa que fica muito marcante no ser humano, ele acaba estragando o ser humano, né? Ele acaba desvirtuando a personalidade do ser humano, porque essa personalidade, ela se desconecta com a alma. Então, no lugar de ela entender a alma no sentido pleno, no sentido absoluto, né? De pensar em Deus, ou num grande criador, ou numa grande energia, o nome não interessa. A gente não vai lidar com a religião aqui, a gente vai estar falando dos florais de Bach dentro da temática do que o Dr. Bach pensava, o que ele escrevia. E ele escrevia na totalidade, ele pensava o homem na totalidade. Então, corpo, alma, mente, espírito, todos os campos vibracionais, era isso que ele pensava. E os florais, eles vão ativar esse lado de campo vibracional, né?
Então, os florais trazem o lado positivo para nós. Eles vão atuar exatamente nessas questões para que a gente volte a ter aquele equilíbrio que aquele floral ele transmite, né? Depois também eu vou gravar outros vídeos explicando para vocês desde quando foi descoberto, como foi, né? Então, o orgulho também, o que ele traz, né? Ele traz uma situação de dependência, né, da alma. A alma fica dependente, a personalidade fica dependente, mas não de coisas boas, de objetivos diferenciados, e sim uma coisa mais mesquinha. Então, houve esse corte, esse distanciamento do eu superior. E se há esse distanciamento do eu superior, e você tem esse egoísmo, né, fica mais difícil para você olhar os outros com empatia, olhar os outros com uma situação mais de humanidade. Até para os animais, né? Porque a gente está vendo tanta crueldade que tem por aí também, tanto orgulho em ter as coisas, né, no lugar de ser. Bom, esse orgulho, ele também, ele acaba sendo um efeito porque ele faz com que a gente acredite que todas as vitórias são específicas nossas, que não tem nada ligado ao eu superior, né? Então, distancia a gente que é uma centelha divina, que é um ser divino, de quem nos criou. Então, o orgulho traz para a pessoa uma situação de ela achar que ela é a dona de tudo, né? Ela tem poder para tudo, ela pode tudo e se der certo, foi ela que fez. Se der errado, aí ela vai atribuir para outra pessoa, né? E isso é bem complicado. As vitórias, segundo o Dr. Bach, elas são bênçãos de Deus, elas nos chegam através de Deus. E também, eu não vou lembrar agora, eu anotei em algum lugar, ontem eu fiz um curso também sobre as questões árabes islâmicas ligadas à saúde, e são professores da Universidade de São Paulo, da Unifesp, e eles citaram um dos árabes que falava sobre essa questão também da doença, que a doença ela é dada por Deus, porque Deus também nos dá a cura, né? Então, a gente começa a ler, começa a linkar o pensamento do Dr. Bach com o pensamento árabe islâmico de muito tempo, tipo 980 anos depois de Cristo, e você vê que as coisas se encaixam, né? Você vai lendo sobre outras culturas e a gente vai casando as ideias de homem como um ser total. Isso é muito interessante. Então, assim, procurem estudar mais, né? Eu aqui venho dar uma contribuição, né? Resolvi fazer essa contribuição porque eu gosto de ensinar e eu gosto de conversar sobre isso. Mas é muito interessante que as pessoas procurem mais e mais e mais. Também, logo vou estabelecer aí uma relação de alguns livros, alguns filmes, né? Eu pretendo gravar mais vezes também e conto com a colaboração de vocês para assistirem e indicarem o meu trabalho para outras pessoas e também colocarem um like aí no YouTube, enfim, me ajudar a disseminar essas ideias, né? Porque isso é uma coisa que eu gosto muito e eu tenho muita vontade de contribuir com todos, né? Tanto no atendimento de terapia, quem precisar pode marcar, como nessas questões mesmo de aula, né? De explicações, de leituras, de resumos, é algo que eu gosto muito de fazer. Bom, então voltando aqui, né? A gente falou do orgulho como uma incapacidade da personalidade entender a alma, né? O ser divino, trazer para si essa questão de não querer delegar vitórias para o eu superior e aí tomar para si, então, fui eu quem fiz, e esquece que são as bênçãos de Deus que nos vêm, né?
E o orgulho, principalmente, ele acaba, segundo o Dr. Bach, mostrando uma proporção desordenada de quanto nós somos em relação à divindade, né? É claro que a gente tem livre-arbítrio, claro que a gente tem escolha, claro que toda escolha traz uma consequência, e é nessa hora que a gente tem que entender que se deu errado foi porque nós escolhemos, mesmo seja inconsciente, mas muitas vezes a gente, não, aconteceu coisa boa, beleza, fui eu que fiz. Aconteceu uma coisa ruim, não, foi por causa de fulano, tá? Isso tá dentro do ser humano. Não pensa que eu sou perfeita também não, né? Eu também tô nessa. Então eu falo para vocês, eu leio os capítulos, eu resumo, eu venho aqui falar, mas é isso. E eu quero a opinião de vocês também. Quero que vocês me deem um retorno sobre os vídeos e sobre essas temáticas, né? E outras que vocês queiram. Então assim, né? O orgulho, ele faz com que a gente acabe agindo sempre contrariamente às questões divinas, né? Do grande Criador, ou de Deus, ou de Alá, ou o nome que você está acostumada, né, a lidar aí na sua religiosidade, porque cada um está no seu espaço, mas a gente tem que pensar que nós somos um todo, né? Então, o grande Criador, o nosso orgulho nos distancia desse grande Criador. Portanto, se nos distancia, lembra que nós tínhamos falado entre alma e mente. Tudo aquilo que distancia do Criador acaba fazendo com que a gente tenha lado emocional sendo trazido para o corpo. E aí é onde se instala a doença, porque é o conflito entre alma e mente, né? Mais uma vez aí relembrando as aulas anteriores, tá? E a crueldade? Bom, a crueldade é uma negação da unidade maior, né? A unidade de todas as coisas. Então, de Deus, é a negação. Tá, mas eu não nego totalmente Deus. Não, mas eu não nego Deus, eu acredito, tá? O quanto você acredita. Eu não vou falar que, você vai numa religião XY, porque a gente não vai falar de religião não, tá? Religiosidade, religião são coisas diferentes. Também a gente pode começar a gravar outros vídeos, se vocês quiserem que eu fale um pouco sobre, eu trago algumas informações. Por exemplo, eu sou muçulmana, né? E aí tem uma série de questões que eu posso explicar para vocês, até em relação a usar hijab, não usar hijab, estar ligada à religião islâmica, estar ligada à questão de terapia, sem problema nenhum. O que a gente tem que entender é que nós trazemos contribuições para as pessoas. E é isso, e é nisso que reside a nossa bondade, a nossa caridade e a nossa contribuição para o universo e para as pessoas de modo geral. Então, quando você se distancia dessas contribuições, né, também é um ato de crueldade, também é um ato de egoísmo e de orgulho. Falar, não, mas eu sei, eu tenho para mim. Não, eu tenho para mim, mas eu tenho que compartilhar, né? Eu tenho que olhar o bem-estar do ser humano, porque senão, que terapeuta sou eu? Que pessoa sou eu? Então, é pensar no todo. Então, você age para você, mas age para a condição social também, para que tenha uma melhora nessa condição social. Então, veja que a crueldade, segundo o que é dito lá no livro do Dr. Bach, é que é uma negação, né, da unidade, de todas as coisas que essa unidade nos traz, ou seja, tudo aquilo que é do ser divino que ele criou, se você está negando, você está negando o ser divino também. E aí você nega você mesmo, porque você é uma centelha divina, mesmo que você não queira aceitar, mesmo que você diga, não, isso é papo, isso é balela, mas de onde você veio? Quem te criou, né? Então veja só, também a crueldade é uma incapacidade de compreender que toda a ação contrária ou adversa para o outro está em oposição, em oposição ao todo. E é, portanto, uma ação contrária à unidade. Ou seja, o que é isso tudo? Quando você é cruel com o outro,
ao ser cruel com o outro, ao negar a unidade, ao negar o outro também, que é uma centelha divina, tanto quanto você quebra o ritmo da unidade, do todo. E no universo, toda vez que você quebra algo, isso vai ressoar em todos os seres. Ah, não, mas o que eu tenho a ver com um cara lá da China? O que eu tenho a ver com um cara que mora lá no Paquistão, no Egito, na Alemanha, na Turquia, no Polo Norte, Polo Sul? Imagina, que isso, Rosana? Quer dizer que se eu agir aqui contrariamente a alguém, porque eu tô no meu direito, porque não sei o que, eu tô interferindo? Sim. Já ouviram falar do efeito borboleta? Tem um filme que fala sobre o efeito borboleta. Procurem, é muito interessante. Uma ação boa reverbera, uma ação ruim também reverbera. Porque a gente está falando de energia, de ondas. Então vai estudar física quântica, né? Tá? Dr. Bach, então, ele falou exatamente isso. A crueldade é quando eu pratico um ato contrário à unidade geral, que eu apontei o dedo para o outro meu amigo lá, ou uma pessoa que eu conheço, ou desconheço, mas eu fui lá e apontei o dedo. Falei, critiquei, pisei, puxei tapete, dei um jeito de ignorar. Tudo isso não deixa de ser crueldade. Mas é lógico que a gente está falando de crueldade também, e lembrando que a gente acaba lembrando da crueldade em termos mais complicados, né? De grandes problemas sociais, de mortes. Mas tem a crueldade do dia a dia, né? Aquela coisinha pequenininha que parece que não vai dar nada, mas você fez e a sua consciência te aponta que você fez, né? Então, a crueldade, ela é sim uma ação contrária à unidade do todo, do seu Criador, do meu Criador, do nosso Criador. E toda vez que você atinge o outro, você acabou de atingir a você mesmo. O Dr. Bach fala, você quebra a unidade e quebra também a unidade entre você e o outro, tá? Mesmo as pessoas mais simples, mais modestas, mais humildes, a gente deve respeito e a gente deve atender de uma maneira cordial. Né? Ah, mas eu passo, o faxineiro não tá olhando para mim, eu não vou falar bom dia. Por que não? Ah, eu não vou levar a bandeja do shopping lá no outro lugar, já tem os caras para limpar, né? Não. Questão de respeito, né? É uma questão de educação, é uma questão... Eu não tô tirando o emprego do outro ao fazer isso. Tem gente que fala, mas se eu levar depois, né, não tem emprego para ele, porque daí... Tem umas falas meio fora do ar. Você deve sim, bom dia, boa tarde, sempre que puder, sempre que estiver perto das pessoas. Ser gentil, né? É difícil às vezes com algumas pessoas, sim, eu concordo. Algumas pessoas a gente tem muita dificuldade, eu também tenho. Então é um exercício e a gente deve começar a controlar e a trabalhar essa questão entre orgulho e crueldade, porque parece que não tem nada a ver, mas elas são interligadas, essas duas. Porque se eu tenho orgulho, muitas vezes eu posso destratar o outro, e ao destratar o outro eu estou sendo cruel. Pensa nisso. Quando eu tomo para mim todas as questões e digo, eu sou maioral, eu faço, eu aconteço, e destrato a outra pessoa, eu estou sendo cruel com a unidade. Eu também estou distanciada da unidade. E eu também não estou aceitando que a unidade é que me traz as vitórias. Ou seja, é para pensar, né? Então, nós falamos aqui do orgulho e da crueldade. E aí fica a dica para vocês assistirem mais os vídeos anteriores, que eu tô com eles no Instagram, no Facebook e no YouTube.
É só procurar Rosane Aparecida Duran e eu estou lá com todos esses vídeos e essas aulas. E eu espero que vocês contribuam também com perguntas, com comentários. Eu quero muito ouvir o que vocês pensam sobre as aulas e eu espero que tenham gostado, tá bom? Então, um beijo. Fui.